Bom dia, graça e paz. Graças a Deus, estamos juntas mais um dia para estudarmos a nossa lição, que possamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e possamos ser obedientes à sua santa palavra. Hoje vamos estudar o segundo tópico da segunda-feira, absolvido no juízo. Vamos à pergunta da letra A. Quem será julgado primeiro? Vamos ver quem será julgado primeiro. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, vemos que o julgamento vai começar pela casa de Deus. E não pense que só porque porque conhecemos o Evangelho eterno, que não corremos o risco também de sermos condenados. Pois, se nós conhecemos o Evangelho de Cristo e não obedecemos, também corremos o risco de perder a salvação. E, se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, sabemos que toda pessoa que desobedece ao Evangelho de Deus, que são filhos desobedientes, não herdarão o reino de Deus. Então, que possamos buscar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, obedecer, guardar os seus mandamentos, tanto o povo de Deus que tem o conhecimento da verdade, porque tendo conhecimento e não obedecer, corremos o risco de perder a salvação. Então, assim, é importante a gente ter o conhecimento, sim, é muito importante. Mas também devemos obedecer, porque do que adianta ter o conhecimento se você não obedece? Então, nós conhecemos que devemos guardar os 10 mandamentos. Então, devemos obedecer, assim como Deus pede. E qual será o fim daqueles que desobedecem a Deus? Morte eterna. Que possamos escolher fazer sempre a vontade do Senhor, para que possamos alcançar a vida eterna e um dia morar com Ele. Vamos à pergunta da letra A. Como podemos ser absolvidos no juízo? Vamos ler João capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou seu Filho amado e querido a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler também João capítulo 5, verso 24, que diz assim: Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, todo aquele que crê no Filho de Deus, ele passou da morte para a vida, vida eterna. Vamos ler a nota que diz assim, que se encontra o Grande Conflito, página 483, que diz assim: Todos os que se arrependeram verdadeiramente do pecado e que pela fé exigiram o sangue de Cristo como seu próprio sacrifício expiatório tiveram perdão acrescentado aos seus nomes nos livros do céu. Então, todos que se arrependeram verdadeiramente foram perdoados e serão absolvidos no juízo final. Vamos à pergunta da letra C. Quais são as principais condições para alguém ser absolvido? Vamos ler em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Também vamos ler em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, os versículos vêm falando que não devemos encobrir nossos pecados, mas confessá-los e pedir perdão a Deus, que Jesus, ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, devemos ir aos pés de Jesus, pedir perdão a Deus,
confessar os nossos pecados para que Ele nos perdoe e nos prepare para morar no reino eterno. Eu vou ler um pedacinho da nota que diz assim: é verdade que deve haver arrependimento antes do perdão, mas o pecador deve ir a Cristo antes que possa encontrar arrependimento. Então, não devemos esperar nos arrepender para irmos a Cristo, mas devemos ir a Cristo para que Cristo opere em nossos corações o arrependimento. E assim possamos abandonar toda a prática pecaminosa e vivemos uma nova vida com Cristo Jesus. Ainda continuando a nota, diz assim: o arrependimento não pode ser experimentado sem Cristo, pois é o arrependimento do qual Ele é o autor, que é a base do nosso pedido de perdão. É pela obra do Espírito Santo que os homens são levados ao arrependimento, e é de Cristo que vem a graça da contrição, bem como o dom do perdão. E o arrependimento, assim como o perdão dos pecados, é obtido somente por meio do sangue expiatório de Cristo. Então, a obra que é feita em nossas vidas é pelo Espírito Santo. E é de Cristo que vem a graça da contrição, bem como o dom de perdão. Então, o Espírito Santo gera em nossos corações o arrependimento. E Deus, e quando nós vamos a Jesus e confessamos nossos pecados, Ele é bom e justo para nos perdoar. Que possamos ter em mente e fazer sempre a vontade de Deus, obedecer, ser filhos obedientes, abandonar todo o pecado, toda obra mal, e entregarmos nossa vida, nosso coração a Jesus e pedimos perdão para que um dia possamos habitar com Ele para sempre. Que Deus abençoe a todos e brevemente estaremos juntas para estudarmos mais um tópico da nossa lição.